Olá pessoal, vamos começar aqui a continuidade da nossa sequência, né? Da nossa série Brasil Patrimônio, onde a gente expôs mais ou menos em curtos traços, bem resumidamente, alguns pontos acerca do desenvolvimento do Brasil enquanto propriedade de grupos de poder, de grupos de elites dominantes, elites políticas e comerciais. A gente fez esse aspecto, né, se debruçou sobre esse aspecto do Brasil na série Brasil Patrimônio, mas eu deixei prometido que a gente ia fazer também o outro aspecto que permeia a existência enquanto civilização brasileira, que é o Brasil Promessa. Por que promessa? Porque dentro do descobrimento do Brasil, do desenvolvimento aqui de uma nação, né, está incluído essencialmente, indissociavelmente, o aspecto cristão, e cristão no sentido católico, ou seja, desde a descoberta e até antes da descoberta, o elemento cristão já apontava para uma terra, né, que era considerada até por alguns, coisa que a gente vai ver mais adiante, como uma espécie de terra prometida, né, onde poderia ali de repente ser fixado um reino, um novo mundo, né, e um reino do Espírito Santo, né, uma nova cristandade, uma cristandade que viesse de repente a recuperar aquele frescor, né, primitivo do cristianismo, certo? Dentro de um contexto onde a Europa, né, que foi a gênese, né, desse descobrimento, onde a Europa já sofria, pelo menos no aspecto eclesiástico, bastante danos, né? Então a história do Brasil, como toda história, né, vai ser essa, vamos dizer, essa combinação, né, entre um elemento profano e um elemento sagrado, né, entre um elemento pecaminoso e um elemento de graça, né? Mas do Brasil parece que isso daí é meio que singular, né? É uma forma singular no Brasil. O Brasil é um país que a gente pode até falar, o Brasil é a terra da contradição, onde essas coisas coexistem de uma forma até extenuante, né, em comparação com as outras civilizações e nações, etc., outros povos. Então, como todo esforço histórico, né, como todo esforço de interpretação do passado e até mesmo de especulação acerca do futuro, a história vai ser, né, uma espécie de harmonia, sempre, né, uma harmonia entre aquele que empreende a investigação histórica e o próprio fato que ele está investigando, a harmonia entre o belo, ou seja, entre a forma da obra que vai ser constituída e o verdadeiro, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, certo? E dentro disso tudo, né, desse esforço, existe o caráter benéfico, né, o bom, o bem, né, que a história também pode nos trazer esse caráter, e ela deve nos trazer esse caráter, trazer um bem, né, e o bem aqui no caso é compreender que o Brasil não é só aquele vale de lágrimas que a gente mais ou menos expôs aqui no Brasil Patrimônio, mas também o Brasil é uma promessa divina de uma terra onde o cristianismo católico, né, ia pregar aqui a sua cruz e ia criar uma grande civilização, né, uma civilização que tem origem na terra, mas se destina sempre ao céu. Então, o início da nossa nacionalidade já começa, né, é bom deixar bem claro isso, ao contrário dos discursos que a gente vai encontrar nas academias, etc. O início da nossa nacionalidade já começa identificado com as crenças religiosas, né, de nossos antepassados. Então, os portugueses que aqui estiveram, né, longe de apenas, né, exclusivamente estarem interessados no empreendimento comercial, eles tinham sim o seu conjunto de crenças religiosas, né? Então, o que veio para cá não foi um segmento da sociedade, sei lá, uma série de homens aqui em busca, sei lá, de ganhos próprios, etc. Também existia isso, claro. Mas, fundamentalmente, o que veio para cá foi uma civilização. E toda civilização, né, ela tem a sua alma identificada com as suas crenças religiosas, né, ou o seu fundo interior
de, de religiosidade. Então, o descobrimento do Brasil, né, como a gente pode encontrar em diversos documentos, né, da época, como foi interpretado, né, por exemplo, o suposto acaso, né, do desvio de rota que aparentemente ia para as Índias e de repente chegou aqui nesse local onde nós hoje tratamos como Brasil. Então, o descobrimento tem um caráter providencial, certo? Não só para a igreja do período, mas também para os próprios governantes, né, para o poder temporal, né? E nós não podemos apenas nos debruçar sobre a história de uma nação, de uma civilização, uma sociedade, apenas levando em conta seus caracteres políticos, econômicos, culturais, vamos dizer, externos, né? Também aquela fonte viva de fé que percorre e pervade os corações. Então, o descobrimento do Brasil, para aqueles que estavam aqui naquele período, já foi considerado como um fato providencial, certo? Isso daí é de grande relevância para o que a gente quer mostrar aqui, certo? O objeto mesmo da história, no caso nosso aqui, é encontrar esse quadro fiel, vamos dizer assim, né, da marcha que o ser humano, o gênero humano, atravessa através dos séculos, né, até a finalidade do próprio gênero humano, certo? Que a gente já comentou e é mais ou menos o mote aqui, né? É o centro, né? É o assunto principal do nosso método aqui, História Sintética. É o que você vai encontrar em nossas aulas. Então, qual é o objeto da história brasileira, né? Tendo em vista essa marcha do ser humano, né? Através dos séculos até o fim, né? Até o fim. Fim como objetivo, como realização e não apenas como término, né? Esgotamento, etc. Né? O objeto da história do Brasil não vão ser esses traços externos, mas os traços internos. Vão ser os dois, na verdade, mas em primeiro lugar, o que é mais nobre, né? Que é o conjunto de fé, de crenças, né? O espírito dessa nação, né? O catolicismo formou a nossa nacionalidade. Isso daí é documentadamente comprovado. Então, existe aqui uma supremacia do fato religioso, né? Se na história geral os fatos políticos, né, científicos, artísticos, fatos de qualquer tipo, né, eles estão subordinados a este movimento histórico fundamental, que é o da raça humana enquanto tal, né, do gênero, da espécie humana enquanto tal. Eles estão subordinados a isso porque eles só existem a partir disso, né? É óbvio que a origem, a natureza e o destino final da humanidade, que é o interesse histórico, deve ser o interesse histórico fundamental, não que outro interesse não seja também relevante, claro que é, né? O interesse científico ou político, ou até econômico, cultural, artístico, né? Das expressões religiosas, etc., a coisa mais, vamos dizer, externa, mais visível, né? Mas aquele substrato de perenidade que existe no conteúdo histórico de uma nação, este é o objeto que a gente tenta mostrar aqui, em contraposição àquele primeiro. Então, a promessa de uma nova civilização cristã, de um catolicismo renovado, certo? E, vamos dizer, a mão da providência dirigindo, né, a uma civilização até um locus, né, um local onde ali encontrariam a matéria pelo qual esse espírito iria forjar, né, uma nova imagem. Isto é o ponto aqui. É nesse sentido que nós chamamos que o Brasil é uma promessa divina, é uma terra prometida, né? Alguém pode falar, pô, mas você está louco. O Brasil é um país que está muito longe, né, visivelmente muito longe de qualquer característica desse tipo de uma terra prometida. Quem que é o Brasil? Né? Que o Brasil dá para o mundo, que o Brasil deu para o mundo. Claro, o Brasil é esse vale de lágrimas que, no entanto, né, grita a providência divina, a misericórdia divina. Por quê? Porque na sua gênese a religião foi o princípio vital.
sem a religião católica, né, aquele primeiro empreendimento que a gente se debruçou aqui na série Brasil Patrimônio, ele entraria para os anais da história apenas segundo o modo da historiografia convencional, que é justamente essa que a gente tenta aqui, né, não combater, mas equilibrar, né? E esse equilíbrio vem por esta questão do movimento providencial que efetua e dirige os acontecimentos, né? Se a história para nós aqui é a forma, né, dada pela consciência aos acontecimentos, ou seja, é um testemunho dos acontecimentos, né, é uma integração desses acontecimentos e uma narrativa posterior desses acontecimentos, tudo isso não vai poder ser feito se não for levado em conta, certo, o princípio vital. E o princípio vital é aquilo que movia o coração dos homens aqui presentes no início da nossa nação, certo, que é a religião católica. Então, como toda nação, o princípio, né, de vida dela é a sua crença, é a sua fé, é a sua tradição. Então, isto é a alma da nação, e a alma da nação brasileira é a alma da igreja, né, em primeiro lugar. Então, o Brasil passou por um processo, ou seja, a terra que foi encontrada e que hoje se chama Brasil, passou por um processo que nós podemos chamar aqui, como o padre Júlio Maria, né, bem dizia no seu livro Catolicismo no Brasil, a posse divina, né? Então, se um ato providencial levou o catolicismo, né, como um pássaro que leva aquelas sementes para outras terras e ali árvores frondosas passam a crescer e se proliferar, né? Se o catolicismo foi levado pelo vento do Espírito Santo a outras terras, isso significa que a Europa, que era o berço do cristianismo naquele período, de alguma forma sofria algum mal, né? Sofria algum perigo, alguma crise, que é o que a gente trata aqui também nas nossas séries, que é a crise e os tempos. O que acontecia naquele período do século XV, mais ou menos, que é quando começa-se a especular a existência de outras terras, de outras ilhas, etc, para além do Atlântico. É a crise dos tempos. E a crise dos tempos, né, uma crise, vamos dizer, singular, né? Todas as épocas tiveram essas crises, todas as épocas a igreja, a cristandade teve suas dificuldades, mas é uma crise de autoridade, de corrupção, de cobiça e abusos, coisa que também já existia. A novidade não estava aí, mas a novidade já estava, vamos dizer, uma espécie de individualismo recorrente, né? Humanismo exacerbado, certo? E uma certa desconfiança, né, da autoridade da igreja, e assim abrindo-se a porta, né, ou melhor, baseado na corrupção, cobiça, abuso dessa própria autoridade. Então, a perda, né, do respeito à autoridade por conta também desse individualismo exacerbado, esse humanismo além da conta, tudo isso daí fez com que a autoridade perdesse ainda mais a sua aura, né, vamos dizer assim, natural, né, que infundia um respeito, certo? Então, a partir disso, parece que, ao que tudo indica, providencialmente Deus expandiu as fronteiras ainda mais do cristianismo, né? E além mar foi encontrado aqui o que é chamado de Terra de Santa Cruz, a ilha de Vera Cruz, né? Então, nós podemos dizer que desde a chegada portuguesa ao Brasil, né, no início lá, no descobrimento, etc., né, três fatos são marcantes, né, e três fatos que indicam que ali foi dada, né, vamos dizer, a alma brasileira, que é a primeira missa que houve aqui. Você acha que os caras fizeram, eles saíram de barco para procurar tesouros, procurar
campos de comércio, etc, etc. Mas por que sempre tinha a presença de um padre, uma companhia religiosa, certo? Para celebrar missas ao longo da viagem, etc. Né? Então já teve a primeira missa, ao chegar aqui, já fizeram a primeira missa, consagraram aquele solo. Tá? Então a investidura aqui não foi só uma investidura do poder temporal, mas do poder divino, do poder eterno, né? O padre que celebrou a primeira missa foi Frei Henrique de Coimbra, que era um homem também de uma biografia muito exemplar. Então, quer dizer, um homem virtuoso, extremamente virtuoso, né? Foi o responsável, por exemplo, pela primeira missa no Brasil, né? E a partir daí se desenvolve, vamos dizer, né, o processo de possessão divina dessa terra. Né? Porque durante 50 anos, como a gente falou lá na série do Brasil Patrimônio, durante 50 anos o Brasil foi só arrendado para terceiros. Não tinha aqui um projeto de colonização, né? Não tinha aqui uma colonização, vamos dizer, arquitetada ou planejada. Vamos dizer que Portugal ou a coroa portuguesa não via aqui no Brasil ainda um foco de atenção mais importante que as suas outras possessões, que já rendiam aquilo que, né, frutos muito maiores, né? Porém, a presença daqueles que estiveram aqui não tiveram apenas esse aspecto, mas teve o aspecto de que, como nas próprias cartas, né, José de Anchieta, tudo mais, o que mostra ali? Ó, aqui existe um povo, aqui não tem só, sei lá, árvores e uma fauna diferente, animais diferentes, né? Isso é uma coisa exótica, mas tem aqui um povo exótico também. Tem pessoas aqui, certo? E essas pessoas precisam da igreja. Por quê? Porque a primeira impressão, costumes totalmente adversos à moral cristã, um modo de vida totalmente adverso à vida cristã. Então, desde a primeira missa, desde o primeiro contato, né, já há a necessidade de uma possessão aqui eclesiástica, ou uma possessão divina do território e dos homens que aqui viviam, no caso, os nativos, né, os índios. Né? Então, um dos fatos fundamentais é ter logo havido uma missa, a necessidade de consagrar o solo através do sacrifício do Calvário, da Santa Missa, né? A necessidade de possuir aquelas almas que aqui estavam, e mais adiante o projeto jesuíta, né? Que durante 200 anos também aplicou aqui, né, o evangelho, a catequese e os trabalhos humanitários e os anseios políticos que só viriam a constituir esse desejo, vamos dizer, de criar-se aqui uma nova terra, uma nova civilização cristã. Então, para você ter uma ideia, o primeiro nome que foi dado ao Brasil, né, que ao que tudo indica parecia ser uma ilha, para aquele pessoal não se imaginava que isso aqui era quase que um continente, né, à primeira vista. Então, o primeiro nome é a Ilha da Vera Cruz, ou Ilha da Verdadeira Cruz, né, Ilha de Vera Cruz, né, ou a Terra da Santa Cruz. Você vê, já a posse divina já foi dada ao território, né, e foi atestada através da primeira missa. Então podemos dizer que na primeira missa já foi ofertado a Deus, né, foi como uma imprecação, todos os pecados públicos e privados do Brasil, os pecados públicos e privados daquele povo que ali já estava antes da chegada portuguesa, daqueles que estavam ali presentes e daqueles que viriam a constituir essa terra, inclusive nós. Então este é o ato inicial da nossa nacionalidade, o oferecimento daquela terra e de todos os seus habitantes, todas as suas almas, através da Santa Missa, né, ao Deus soberano e todo-poderoso, a Jesus Cristo. Então, o sinal da posse divina é a cruz que foi levantada,
né? A gente vai andando por cidades aqui no Brasil, você vai vendo um cruzeiro aqui, uma cidade cruzeiro ali na outra cidade. Então, isso começa lá, onde chegou o cristão, levanta-se uma cruz, e a cruz é o sinal dessa posse divina. Esta terra não é do senhor feudal, não é do governador, não é sequer do rei, mas essa terra é, em primeiro lugar, divina, de posse divina. Então a posse do rei português é apenas uma investidura dada pela fé, uma concessão dada pela fé, certo? E no qual ele respeita, ou respeitava na época, né? O próprio Pedro Álvares Cabral tinha como intenção, né, dos seus empreendimentos, a propagação do catolicismo. Não era só o empreendimento comercial, o empreendimento comercial era o veículo, era o instrumento pelo qual aquele homem ou aqueles homens, né, poderiam propagar o catolicismo. Então, você vê que o descobrimento, de uma certa forma, é uma espécie de compensação, né? Compensação dada à Igreja Católica por Deus, claro, numa época que o protestantismo, vamos dizer, já tinha arrancado, né, metade da fé católica da Europa. Então, quer dizer, foi concedido à Igreja a possibilidade, através das navegações, da estrutura comercial, mercantilista, etc., né, a sua renovação em outras terras, certo? Mas claro, como a gente falou e fala sempre, é o aspecto prometido do Brasil, né? Promessa divina, um país prometido a Deus, e de um país também, né, uma terra prometida por Deus, a Igreja, certo? Existe esse aspecto, mas existe o aspecto profano, e os dois coexistem como o joio e o trigo, como o pecado e a graça, certo? Então é uma grande dificuldade que a gente tem de não idealizar demais a ação cristã aqui do descobrimento, né? O aspecto cristão do descobrimento, mas também de não transformar o descobrimento naquilo que a gente vê nas universidades, que a gente vê, ouve nas escolas, né? Como um empreendimento puramente materialista ou puramente expropriativo, ganancioso, mercadológico, né? Mas o fato é que a terra que começa com o nome de província de Santa Cruz, em pouquíssimo tempo vira a província do Brasil, né? Que, segundo reza a lenda, Brasil, né, de braseiro, né, que é a origem do fogo, o pau vermelho que tem ali, o pau braseiro, o pau Brasil. Não é bem assim, esse nome Brasil já tinha sido mencionado muito antes da descoberta, né, em diversos documentos lá em Portugal, e onde eles tratavam o Brasil como uma terra que eles sabiam que estava numa certa direção, que uma hora eles iriam chegar lá, né? E nem sabiam que tinha o pau vermelho. Como é que eles vão saber? Então, Brasil não vem de pau vermelho, mas foi atribuído o nome Brasil ao pau vermelho, né? E não o contrário, né? Foi atribuído o nome Brasil ao país, tanto é que quem voltava do Brasil para Portugal tinha esse apelido, era uma espécie de apelido, né? Lá vem o brasileiro, era um sujeito que está lá metido naquela terra, Brasil, certo? E não foi só, vamos dizer, essa mudança que mostra também que, de certa maneira, o cristianismo tem que lidar, né, com o poder temporal a todo custo, né? Ele tem que respeitar o poder temporal, e às vezes o poder temporal não o respeita, né? Na simples troca de nome, a posse divina desse território chamado Santa Cruz, agora a posse aqui, né, da província do Brasil, né, do rei de Portugal. Isso aí acontece, né? Isso é um dado relevante aqui para o que a gente quer falar, certo? O fato é que a intenção sempre foi propagar o catolicismo. Então o Brasil nasce com essa alma católica desde Cabral. Cristóvão Colombo, né, descobrindo ali
As Américas também era um outro sujeito impelido por uma missão providencial, era um sujeito devoto. Dom João III, que é o rei de Portugal, né, entre os anos, sei lá, 1520, 21 a 1557, durante 30 e poucos anos, ele dizendo ao governador geral, né, depois de 50 anos, o Brasil, né, institui aqui um governo geral, o fulano lá, Tomé de Souza, ele diz, a principal causa que nos levou agora a povoar o Brasil, ou seja, a criar uma sede aqui no governo, né, e não deixar só o negócio na mão de terceiro, foi que aquela gente ali que estivesse naquele local, no Brasil, se convertesse à fé católica. Então tem esse depoimento do próprio rei de Portugal. Então o intuito aqui era conservar a alma cristã e construir aqui uma civilização católica para além, né, mar, né, vamos dizer assim. Então eis o fato aí do descobrimento. O Brasil já é descoberto, né, por católicos, não só pelo rei de Portugal, mas pela igreja, não só pelos navegantes, mas pelos padres, certo? Não só por uma instituição política, mas por uma instituição religiosa que é a igreja. E a América, né, desde Colombo, aí Cabral, etc., vai virar o reino dos missionários. Por quê? Porque aqueles que viriam para cá, né, para inserir os valores cristãos, os valores católicos, expandir a fé cristã aqui no território, não só aos nativos, mas a todos que aqui viviam ou estavam vivendo, era de fato aqueles no qual nós chamamos aí dentro da igreja de missionário. Então, por exemplo, o jesuíta vai chegar no Brasil 49 anos depois da descoberta, né? A primeira missa, etc., foi rezada lá, ministrada por franciscanos, basicamente franciscanos estiveram ali, mas depois com a criação de Santo Inácio de Loyola da Companhia de Jesus, né, em 1549, já vieram para cá um grupo de jesuítas, né, que perduraram aqui, né, ao longo de 200 anos, né, a instituição, até ser expulsa, né, na época do Pombal. E toda a unidade política do Brasil que foi formada aí com o governo geral, etc., etc., ela tem sua origem na unidade religiosa. Porque foi a unidade religiosa, foi o trabalho desses missionários que foram organizando aldeias, foram criando escolas, a educação, a conversão dos gentios, etc., etc. Teve origem religiosa, origem católica, e a unidade política, vamos dizer, absorveu isso daí a favor dela, essa estrutura a favor dela. Então não foi um empreendimento político que a igreja veio e se inseriu, mas dentro de uma construção religiosa, uma organização religiosa, uma ordem religiosa, que a política foi se acomodando aos frutos desse trabalho missionário, né? Os índios, ao contrário do que muitos dizem, eles eram dóceis, vamos dizer, às representações católicas, aos padres jesuítas. Eles eram dóceis. Claro que alguns grupos indígenas eram bastante hostis, antropófagos, né? Mas no geral parecia que eles tinham uma dificuldade de relação com o colono especificamente, e não com os membros da ordem religiosa. Os membros da ordem religiosa encontravam ali maneiras de interagir, até de converter até os mais ferozes, certo? Então, através desse trabalho da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, a unidade política começa a ser estabelecida, né? E o intuito dessa ordem, né, da Companhia de Jesus, né, era, vamos dizer, exterminar aquele espírito pagão que foi expandido pela Europa após o Renascimento, certo? E quando chega aqui no Brasil, o que eles percebem? O espírito pagão aqui
não provém do renascimento, mas provém ali, ó, de uma espécie de cegueira, né, espiritual daquele povo que, no entanto, era um povo, né, vamos dizer, completamente ingênuo, que era o índio. Então, o extermínio desse espírito pagão, que, né, vamos dizer, uma das raízes aí do intuito dos trabalhos da Companhia de Jesus na Europa, chega aqui e ele tem que converter isso aí dentro de 3 formas, né, conforme a circunstância presente. Uma forma humanitária, uma espécie de defesa, né, do índio contra principalmente a violência do colono, o interesse na escravidão do índio, essa coisa toda, né? Sob uma forma política, porque o jesuíta tinha o intuito de formar aqui um povo e não escravizar aqueles índios, exterminá-los para trazer, sei lá, um povo europeu aqui, superior racialmente, etc. Nada disso. Ele formar um povo com aquela gente, certo? E uma forma católica, que era o quê? A própria catequese, o ensino da religião, a conversão. Então, para exterminar o espírito pagão deste povo aqui, que estava imerso nas sombras de uma ignorância abissal, de um barbarismo, né, o jesuíta teve que aplicar uma obra humanitária, política e católica em conjunto. Obviamente que os colonos, né, ávidos por seus interesses particulares, ávidos por controlar a situação, eles acabam por ser, né, antípodas até dos próprios jesuítas. Começa uma disputa ali, né? O jesuíta querendo defender o nativo, formar um povo, ensiná-lo, o colono não, querendo, ensinar para quê? Pega esses caras aí, vamos botar para trabalhar e mete o cacete e acabou. Inclusive tem relatos que, para atrair, né, os índios, os colonos se fantasiavam, né, alguns de padre. Por quê? Porque eles confiavam, eles eram dóceis a estes representantes da fé. É engraçado isso, mas isso existia. Agora, uma pergunta: por que o jesuíta, né, não contestou o direito, por exemplo, dos senhores, né, cujos colonos eram, vamos dizer, subservientes? Por que ele não contestou esse direito? Olha, vocês não podem fazer isso, papapá. Apesar de se oporem, por que eles não contestaram o direito? Porque a igreja respeita o poder temporal e ela tenta viver numa certa harmonia com esse poder temporal. E é justamente isso, o poder temporal, né, e o poder eterno ou divino, né, que no Brasil vive vamos dizer, uma eterna contradição, em todo lugar, mas aqui parece que mais acentuada, né? É o patrimônio temporal, certo? Versus vamos dizer, o poder espiritual ou o poder da liberdade cristã. Então, isso aí já vem, desde a época jesuítas versus colonos, certo? E ora um se sair melhor que o outro, certo? Ora um conseguir derrubar o outro. Mas, no geral, o espírito do colono continuou no patrimonialismo e o espírito jesuíta continuou, né, na obra da igreja, né, no Brasil católico, certo? O fato é o seguinte, que se não fosse a ação das ordens religiosas no Brasil, se não fosse a alma católica do Brasil, né, a formação de um verdadeiro povo brasileiro, de um verdadeiro indivíduo brasileiro que por muitos é considerado, por exemplo, o caboclo, né, o filho de europeu com índio, essa mistura interracial, essa miscigenação, tudo isso daí veio a partir da inclusão católica através das ordens religiosas, principalmente em primeiro lugar os jesuítas, aí depois vieram os franciscanos capuchos, os beneditinos, os carmelitas observantes, a criação de conventos, etc, obras também
maravilhosas aí da igreja, através dessas ordens religiosas, mas em primeiro lugar os jesuítas, porque eles fizeram o quê? Eles, de certa maneira, eles expandiram os seus domínios, né, ou a sua ação missionária do litoral até os planaltos, até os sertões, até o interior de selvas perigosíssimas. Então eram verdadeiros heróis esses homens. Esses homens não estavam apenas imbuídos ou investidos de uma ambição humana, porque só a ambição humana por dinheiro, por poder, por política, por afeto humano não é capaz de explicar a quantidade de perigos, de agruras que esses sujeitos enfrentavam. Só uma coisa é capaz de explicar isso, é o amor interior, o amor por Cristo. Então, quando você vê que os jesuítas expandiram do litoral, que era uma área um pouco mais segura, né, onde os índios aparentemente eram mais dóceis, até o interior das matas, né, os planaltos, os sertões, que ali encontrava aqueles bichos bravos mesmo, tipo os tamoios, que também enfrentaram guerras terríveis, inclusive um dos nomes heróicos do Brasil, que jamais são lembrados aí, pouquíssimo lembrado, Henrique de Coimbra, Manuel da Nóbrega, Zé de Anchieta, esses caras quase ninguém lembra desses caras, mas o fulano aí, Manuel da Nóbrega, praticamente é considerado o fundador aqui da cristandade brasileira, né? Tupiniquim, vamos dizer assim. Manuel da Nóbrega foi refém dos tamoios, o pessoal, os colonos da época, pô, bem feito, deixa ele lá, vai morrer, vai virar a janta. Não, o cara saiu de lá ileso, conseguiu converter um monte, acabar com a guerra, ou apaziguá-la, no mínimo. Então, quer dizer, cada um desses indivíduos, em especial Manuel da Nóbrega, né, como a gente diz, considerado o fundador aqui da cristandade brasileira, José de Anchieta, né, considerado um santo, um milagreiro, que era praticamente um apóstolo, né, em terra brasileiras, que foi o grande evangelizador, uma obra literária incrível, né? A gente pode falar que os progenitores da cristandade brasileira foram os franciscanos, que tiveram aqui presente, primeira missa, posse divina, etc. E o jesuíta, que expandiu a fé cristã, expandiu a catequese, tentou formar um povo e defendeu aqueles que aqui estavam da ganância, né, e da sede patrimonialista, vamos dizer assim, dos seus opositores mais crassos, que eram os colonos. Então, o Brasil ele é descoberto dentro de um espírito cristão, ele é fundado com uma missa e com a tomada de posse do território por Deus, né, investidura divina, né, e esse espírito cristão ele coexiste com as atividades aqui, vamos dizer, mais exteriores da espécie humana, que é o comércio, a exploração do território, a implementação política. Ele coexiste com isso daí e vai expandindo e vai criando uma atmosfera que possibilita a ordem política. Então, quem formou a ordem política do Brasil, a organização dentro do Brasil, quem deu sentido a isso e quem deu possibilidade a isso, foram os empreendimentos heróicos, né? Tanto desses primeiros aí, franciscanos que tiveram aqui, quanto dos jesuítas que chegaram aqui quase 50 anos depois, certo? E que, como a gente disse, não tem como explicar a sua ambição, a não ser dentro de um contexto de amor ao Cristo, de amor à igreja, né, de amor à obra, né, da expansão do evangelho pelo mundo. Então, como fechamento aqui, quis deixar bem claro que o Brasil ele é uma promessa, ele é prometido a Deus por estes homens heróicos, por este empreendimento heróico, desde o início do descobrimento, com a primeira missa, com a investidura, né, da posse divina do território, com a fixação ali do sinal da cruz, né, que é a cruz
pregada ao solo, certo? E depois com a obra missionária, em primeiro lugar, dos jesuítas e das ordens religiosas subsequentes. Então o Brasil, ele é fundado pelo espírito católico. Não há história do Brasil sem a alma católica, certo? Então não há como explicar ou encaixar o Brasil na história geral da humanidade, na história total da humanidade, na história sintética do mundo, se não for subordinado a um movimento histórico fundamental da humanidade, que a gente crê que seja a alma, né, da nação, no caso, né, aliás, a submissão da alma da nação a um princípio vital divino. E o Brasil foi fundado por isso, certo? Antes de ser tudo aquilo que a gente falou lá no Brasil Patrimônio, antes de ser, ou melhor, perenemente impregnando tudo isso daí, estava ali o Espírito Santo da igreja, a presença do Cristo ressuscitado, a vontade do Pai providencial, certo? E isso a gente, como historiador, como professor de história, como filósofo da história, como brasileiro que quer entender um pouco da história, nós não podemos esquecer, e nós temos que ter isso sempre em mente, tá? Então vamos concluir por aqui, certo? E que nós, caboclos brasileiros, né, tenhamos a partir de agora uma ideia clara de a quem pertencemos, né, e a quem pertence essa terra, esse país. Ok? Então, obrigado a todos e valeu!